Boa tarde, boa noite, minha gente. O tema de hoje é sensacional. Comunicação. Comunicação verbal, comunicação não verbal. Hoje a gente tem uma especialista que vai trazer conteúdo surpreendente. Quando eu falo surpreendente, é verdade. Então pode preparar, porque vocês vão aprender muito hoje com a Regina Carvalho. A Integral Uma, que é esse hub de mulheres empreendedoras, mas que acolhe os homens empreendedores, é lógico. E sejam todos muito bem-vindas, Vera, Adélia, Bevilacqua, já vai entrando mais gente, vamos chamando nossos amigos, porque o papo de hoje pode transformar a sua vida profissional e pessoal, tá? Tá escutando essa? Pois é. A Integral Uma, como eu estava comentando, é um hub que existe há 9 anos, onde mulheres do Brasil, de Portugal, de Angola, dos Estados Unidos, do Reino Unido, se unem para trocar conhecimentos, para viajarmos juntas, para realizarmos missões, para troca de ideias, para o enriquecimento profissional. É tanto que agora em agosto nós temos uma formação que é o curso de ODS. O que é ODS? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Nós temos uma formação que certifica você como um empreendedor ou a sua empresa, e isto vai acontecer de uma forma muito leve e muito gostosa, e você vai ficar emocionado quando vai ao longo das formações, das aulas, que começa então agora dia 7 de agosto, 7 e 14. São aulas via Zoom, porque nós temos pessoas já inscritas de diversas cidades, até de outros países, e então isso facilita com um olhar mais consciente do que nós podemos fazer por nós, pelas próximas gerações, pela nossa empresa, pelo planeta, gente. É um momento muito especial participar desta jornada do curso ODS e ter a certificação ou prata, ou ouro, ou cobre, né? Cobre não, bronze, gente, bronze. Bronze, prata, ouro. E uma das ODSs muito lindas é a ODS 17. O que é a ODS 17? Ela fala das parcerias. E essas parcerias são parcerias que começam por existir um momento planetário onde nós realmente temos que trabalhar em parcerias. Você já trabalha em parceria? Então essa é minha questão para você, porque isso faz a diferença. Eu tô vendo que nossa convidada de honra já está aqui conosco, a Regina Carvalho, e eu vou chamá-la para então trazer aquelas dicas que você nem imagina como isto pode melhorar a tua performance profissional e pessoal. Regina, vem com a gente. Vamos lá, venha para esta live. A Regina tem anos de experiência e vocês vão entender o que isso significa dentro. Opa, estou vendo tudo black, Rê. Um momento. Dois momentos. Enquanto tá alguma coisa errada, né? Só um minuto que eu preciso ver aqui o que achei. Pronto. Vamos aderir e estar aqui conosco para poder trocar informações
bacana. Tudo bem, Tânia? Obrigada, viu? Estou muito feliz de estar participando dessa live com você e com todo mundo que está assistindo, porque é uma oportunidade muito grande de passar o que a gente pode passar para ajudar, né? Pois é. Então, eu também me sinto honrada de ter a sua presença, Regina, porque nós já conversamos e eu vi, gente, tudo que ela tem para compartilhar com a gente, que vocês nem imaginam o que isso pode mudar a vida de alguém. Então, Regina, se apresente. Quem é a Regina Carvalho? O que ela faz da vida? Onde ela está nesse momento? Porque eu estou em Lisboa. E você? Eu estou em Juqueí, aqui em São Sebastião. Eu já morei em Lisboa, já morei um tempinho atrás, nos anos 90, depois fui de novo junto com a pandemia, né? E acabei voltando para cá e estou no paraíso agora. Eu sou uma pessoa que está sempre estudando, sempre aprendendo e sempre querendo aprofundar, né? Essa é uma característica minha. Então, o trabalho que eu faço hoje é, de certa forma, um resultado até hoje que eu obtive junto com os meus alunos e com as pessoas em geral que a gente convive. Então, elas me ensinaram o que eu estou hoje passando, de verdade. Porque foi através de todos esses anos, que são mais, acho que mais de 40 que eu dou aula, né? Foram esses anos todos que me enriqueceram, que me mostraram caminhos, que me trouxe um conteúdo bastante grande, né? Profundo e também simples, que eu não gosto de complicar. Ótimo, ótimo. Agora, Nada de você complicação. deu aula onde? Qual foi o conteúdo? Eu, eu fui cantora, né, durante muitos anos, e junto com o canto, desde muito nova, eu comecei a dar aula de violão, de canto, eu montei a minha escola, eu sempre fui muito autônoma, né? Eu fiz muitas parcerias, mas eu sempre tive o meu trabalho, a minha escola, e eu trabalhei todos esses anos dando aula particular, aula em grupo, mesmo quando eu estive em Portugal morando, eu também trabalhei lá com aulas, e a vida inteirinha eu tive esse caminho, mesmo quando eu fazia outras coisas. Teve uma época que eu fui artesã, eu fazia peças de madeira, mosaico. Eu gosto muito de ter umas outras coisas paralelas, né? E mesmo assim, sempre a música e a aula e a voz foram o que me acompanhou a vida inteira. Hoje eu estou com um trabalho focado, não mais no canto, mas na voz falada, na fala e na comunicação. Porque eu cheguei eu cheguei a um ponto que eu acho que é extremamente importante para todo mundo, qualquer pessoa, melhorar essa comunicação, melhorar a sua própria voz, melhorar a forma de se expressar, a fala. E eu vejo isso muito por causa da internet. Quando a gente está assistindo várias pessoas que estão dando aula, ou que estão se projetando, vendendo alguma coisa, você percebe a dificuldade da colocação da voz daquelas pessoas, da fala, dos termos que usa. Então, eu comecei a observar que isso era uma coisa que não estava sendo trabalhada de um modo geral. Não é oratória. Eu fiz uma vez, participei de um trabalho numa empresa que dá curso de oratória, mas a oratória é diferente. Ela vai te dar técnicas. Ela vai te falar assim, fica assim, se posiciona assim, não mexe a mão tanto, não fala tanto, não. E o meu trabalho não é daqui para fora. Ele começa lá dentro. Ele começa no autoconhecimento através da voz. Então, quando trabalha a voz, você começa a se conhecer de uma maneira lúdica. Então, por exemplo, o que é a voz? A voz faz parte da comunicação não verbal, que é aquilo que está por trás da fala. Então, são as expressões faciais, os gestos, né?
E tem, hã? E tem a fala que tem que coincidir com aquilo que você está sentindo e que você está, que você acredita. Então, a voz nossa, ela é o quê? Ela é uma característica das nossas qualidades fisiológicas, psíquicas, emocionais, né? Então, e de personalidade, de temperamento. Então, conforme a qualidade da minha voz, eu estou passando o que eu sou. Olha só a importância da impostação da voz, da comunicação, do tom, não é isso tudo? É, porque quando você conhece, por exemplo, uma pessoa nasce numa família, numa determinada região do país, onde a voz é muito metálica, de um modo geral. Né? Os espanhóis, por exemplo, as mulheres espanholas e os homens também, mesmo aqui na América Latina, eles falam muito nasal. E aí os filhos vão falar nasal, os netos vão falar nasal mesmo, com esse tom nasal. Então, conforme a região que a gente está, a gente vai pegar essas influências do meio, da família, do meio e tal. Mas existe a voz que é a tua voz, que não é aquela que você aprendeu a usar. Qual é a minha voz? Em que região ela está? Como eu posso melhorar a entonação da minha voz, que às vezes é muito estridente, ou então ela é muito opaca. Então, como é que eu posso harmonizar isso dentro de mim? Regina, Regina, eu acho que é muito importante a gente colocar os benefícios para quem é palestrante, para quem é diretor de uma empresa, para quem é empreendedor e tem uma apresentação para ser feita, não é? E aí entra todo esse problema que às vezes a pessoa tem uma insegurança danada. Como é que eu vou chegar lá na frente? Como é que eu vou falar? Como é que vai ser isso? Toda essa insegurança na comunicação, ela começa na voz. Porque a voz é aquilo que eu estou falando, você começa a se conhecer pela voz. Quando você chega na fala, vai estudar o quê? A articulação das palavras, a entonação da frase, quais são as palavras-chave para você realçar, a rapidez ou não de como você vai falar, o ritmo, né? Então, aí na fala tem uma série de técnicas que a gente trabalha para, junto com a voz, passar a informação que a gente quer, a comunicação que a gente quer. Quando chega na comunicação, que aí a terceira fase é a comunicação. Você já trabalhou a voz, já trabalhou a fala. Agora, o que a gente vai trabalhar aqui na comunicação? A comunicação começa você com você mesmo. Então, exemplo, uma pessoa vai se candidatar a vereadora ou deputada e ela vai participar de um debate onde vai ser abordado o tema aborto. Você é a favor do aborto ou não é a favor do aborto? Se ela está no meio que todo mundo é a favor, ela vai dizer que ela é a favor. Mas, se ela não for realmente a favor, essa informação vai passar por um conflito. Então, quem estiver assistindo essa fala dela, não vai fala, acreditar no que ela fala. Então, isso é um exemplo simples que tem a ver com o que você realmente acredita, sente, o que é que você é de fato, e aquilo que você vai dizer não pode contradizer o que você é. Se você não se conhece, você acaba não analisando essas questões. E aí vai correr o risco de não conseguir se comunicar. Outra questão importante. Vamos supor que toda a minha vida, todos os elementos que eu tenho na minha cabeça são de um bolo, tá? E você tem todos os elementos de um bolo também. Aí eu chego e falo assim, Tânia, faz um bolo para mim nesse fim de semana. Aí eu falo assim para a Érica, Érica, quero também que você faça um bolo para mim. Eu vou te dar a farinha, o açúcar, o ovo, o fermento. Você faz o bolo? Ah, faço. Vai sair um bolo de chocolate e vai sair um bolo de coco. Por quê? Todos os elementos da sua vida foram de bolo de chocolate. O dela, de bolo de coco. Só que eu queria
um bolo de maçã. Desculpa. Porque, imagina, a minha formação é de bolo de maçã. Mas como eu não expliquei... Sim. Você não tem uma aguinha aí, não? Tenho. Gente, olha, só para vocês entenderem, eu estou no final de uma gripe e estou com a aguinha aqui do lado. Eu também, estou acabando uma gripe, aqui ainda tive muita tosse. Mas a garganta ainda pega, sabe? Então, peço desculpas. A gente falando de voz, de garganta, e comunicação, não dá para mentir. Olha, gente, é só um pigarrinho. Não, 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 não. É gripe. Ai, Deus. Então, voltando no bolo, os elementos que eu tenho, que eu criei a vida inteira é de um bolo de maçã. Quando eu peço um bolo para você, um bolo para a Érica, cada uma vai fazer um bolo diferente. Ou seja, eu não consegui me comunicar com vocês para que o resultado dessa comunicação acontecesse de uma forma que eu queria, que eu esperava. Então, eu tinha que explicar que o bolo tinha que ser de maçã, que tinha que ter como é que chama? Aquele pozinho. Uma cobertura, uma decoração. Eu tinha que explicar melhor. Eu não expliquei. Porque eu achei que você sabia do que eu estava falando. E as pessoas, cada uma, é um universo. Eu não posso achar que o outro vai me entender. É por isso que tem muito conflito no mundo. Porque eu falo uma coisa, o outro entende outra, e o conflito acontece. Tá? Então, para a gente chegar na comunicação, seja profissional ou pessoal, é importantíssimo que a gente saiba primeiro que o outro não vai receber a mesma informação de acordo com o que você é. Ele é outro universo, ele vai elaborar essa informação com os elementos que ela tem e não são os mesmos que os meus elementos, certo? Então, todo esse processo do curso que eu ministro atualmente, ele vai muito profundo na pessoa, mas assim, sem eu ficar falando, é engraçado isso, eu não preciso falar, olha, você tem que ver isso, tem que ver aquilo, porque os próprios exercícios causam essas liberações de traumas, causam as liberações de medo, de insegurança, porque ela vai, com o próprio exercício de respiração, de colocação da voz, vai vibrando, a voz é som, e esse som, ele vai vibrar todas as células do seu corpo e no corpo astral. Então, todo o teu emocional vai estar trabalhando junto. Eu tive muitos alunos que choravam num determinado exercício. Então, eu estava fazendo vocalize, uma coisa chata, né, notinhas e tal. De repente, a pessoa chorava. Por que você está chorando? Não sei, mas foi tão bom. Foi tão bom. E tem uma limpada, assim, geral. E aí as pessoas mudavam e ficavam bem, sem saber exatamente o que é que tinha acontecido dentro delas. Por quê? Porque eu não trabalho o racional, eu trabalho a intuição profunda da pessoa. Aquilo que vem de dentro de você, da sua centelha divina, do seu eu, do seu mais profundo que você é. Então, quando você acalma a louca da casa, você permite um espaço para o teu ser se manifestar. E quando ele se manifesta e vem pela intuição, aí você racionaliza o que você está aprendendo dele, o que você entendeu, como é que você sabe aquilo que você não sabia que você sabia. Então, todo esse processo é muito lúdico o tempo todo, é só brincadeira e exercício, né? E aí a gente vai depois trabalhando o quê? Os temas. Então, você vai falar sobre esse assunto, vamos ter um começo, um meio, um fim, vamos elaborar o texto, vamos exercitar o texto. Esse texto está de acordo com aquilo que você acredita? Tá. Aí a gente vai trabalhando outras questões mais técnicas também, para que toda essa parte interior que você já conhece de você mesmo, que você já trabalhou, se manifeste e você consiga chegar na outra pessoa. Então, resumindo aí,
Não sei se dá para entender, né? Eu acho que deu, para mim, deu perfeitamente, mas eu gostaria que você trouxesse mais exemplos. Mais exemplos de comunicação? Da fala, inclusive, como Olha, você já fala. atendeu pessoas que são palestrantes, que são diretores de empresa e que, em determinado momento, titubearam nas suas apresentações porque, de repente, faltava X, Y, Z. Olha, por exemplo, muita gente não consegue projetar a voz. Isso é um problema grande. Ela fala muito para dentro, tá? Então ela não consegue projetar. Então isso já dá uma brecada nela. Outra questão é que às vezes a pessoa fala muito alto, demais. Então incomoda quem está ouvindo, ou se mexe muito, também incomoda. Da fala tem articulação das palavras. Por exemplo, você tem uma ótima articulação, mas tem gente que fala assim, com a boca fechada, a gente não consegue entender nada. Outros falam muito metálico, não é? Então fica aquela voz chata. Outros falam aqui na cabeça, como se fosse uma voz de ópera, não é? Outros querem falar mais grave, então forçam a voz aqui para falar grave. E assim vai. Tem várias questões que prejudicam na hora que você está se expondo ali na frente para uma turma. Não é para você não ser natural, tem que ser você. Você não pode, assim, pegar uma regra e colocar em todo mundo essa regra. Você quer andar no palco? Anda. Não quer andar? Não anda. Você tem algum vício de linguagem? Vamos tentar tirar, mas também se soltar uma palavra, um né, no meio do caminho, também não tem problema nenhum. Não se pode ficar com aquele medo de não errar, de falar certinho. O que é importante é você conhecer o tema do seu trabalho profundamente, para poder responder a essas questões, para você poder argumentar, para você poder debater de acordo com o trabalho de cada um. Eu tinha um aluno juiz, esse aluno foi muito interessante. Ele chegou, juizão, então, ele chegou lá, ele era baixinho, tinha um bigodão, careca, e extremamente bem, mas assim, a camisa, o terno era incrível, maravilhoso. E aí ele chega lá todo engravatado, na primeira aula, e a minha mãe já falecida, né? Ela participava muito da minha escola. Então ela estava assim na sala do lado, ouvindo. E ele lá com a gravata, aquela gola dura aqui, né? E aí ele senta do meu lado no piano e fala, ele tinha uma voz grave. E aí eu falo assim, vamos então começar. Aí, juiz. Aí eu falo para ele, olha, solta a tua gravata. Agora abre esse botãozinho aqui que está apertando a sua laringe. Aí abri. Falei, essa calça também está muito apertada. Solta um pouco o cinto. Aproveitar fazendo striptease na tua aula. Eu fui soltando ele inteiro. A minha mãe não acreditava. Aí, quando ele terminou de se soltar, que eu fui dar o exercício, ele começou assim, eu falei assim, pode parar. Aqui você não é juiz. Aqui você é você, né? Então, se solta. E aí eu falei para ele o seguinte, aí ele se soltou, ele ficou anos comigo, foi uma delícia. E aí eu falei para ele, quando você estiver na sua posição de juiz, você não precisa ficar duro, não precisa ser um juiz formal, com essa voz, tal. Seja natural, seja... E naquela época eu nem trabalhava voz falada, só trabalhava canto. Falei, você tem que ser natural, firme, e você vai passar o recado. Você não precisa vestir a capa de juiz. Então, essa capa profissional que as pessoas se colocam, não é prejudicial na comunicação. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas tem muitos aspectos, assim, muitos. Teve uma outra menina que era uma cantora profissional, ela já tinha aula com vários professores interessantes e tal, ela chegou, uma voz linda, ela chegou querendo um determinado estudo, e aí eu comecei a dar respiração para ela. Falei, então vou começar com a respiração. Fiquei 1 hora, que foi a primeira aula, na respiração.
e no final ela chora, só respirou, não fez mais nada. Ela chora, me abraça, não sabe por que chorou, e dali para frente aquela capa dura, aquela coisa que ela tinha dura, soltou completamente. E assim, tem muitos exemplos, muitos exemplos. Tem professores que chegam com a voz horrível porque dão muita aula, a voz tem que atingir a classe toda, e o pessoal faz barulho, então ela tem que gritar, não sabe gritar, porque tem técnica para você gritar. Olha, que legal! Técnica Olha, para gritar. você acabou de falar uma coisa interessante. Eu também já fui professora em universidade, salas grandes, várias aulas seguidas, e a gente É muito. acaba mesmo com a voz. Mas, como nesse bate-papo sempre as nossas convidadas dão uma dica, eu vou perguntar para você qual a dica que você dá hoje para gente, para quem é professora ou faz muitas apresentações online. Online já é melhor porque você tem um microfone ali à sua disposição e você não precisa gritar. O professor ele tem que gritar muitas vezes, né? Então, para uma pessoa que tem que falar com uma plateia como ator também, que não usa mais o microfone, não usa o microfone, ele tem que atingir a última cadeira lá do teatro. Primeira coisa, postura, respiração em seguida e a colocação da voz não só aqui nessa região da laringe, a boca, que é outra caixa de ressonância, e a cabeça toda como uma caixa de ressonância. Então, quando você coloca a voz, mesmo mesclada com o grave aqui nessa região, você consegue chegar lá no fundo sem fazer esforço e junto com uma boa articulação. Muitas vezes a pessoa está falando baixo, mas tem uma boa articulação e o outro consegue perceber e ouvir lá do fundo, mesmo sem muito esforço. Faz uma leitura Então, labial, né? vai junto. Então, se você faz assim, eu vou ter que gritar um pouco. Ô, menino, sai no fundo, como é que tá? Eu estou usando essa região. E não estou forçando nada a minha voz. Agora, se eu fizer, menino, aí eu estou forçando a voz. Forçando essa região. Então, as minhas pregas vocais, que é conhecida também como corda vocal, né, mas são pregas, elas começam a bater uma na outra. E aí elas começam a criar calo ou fenda, que são os problemas que a gente tem nas pregas vocais. E se não cuidar, a pessoa pode ficar pro resto da vida inválida para dar aula, para trabalhar. Como tem cantores que de tanto berrar ficam sem voz com 40, 50 anos. Não continua trabalhando. E depois, muitas vezes, nem volta mais. Porque já esfacelou tanto a laringe e as pregas vocais que fica difícil. Olha. Mas eu dou isso para a pessoa, eu mostro como é que funciona a laringe, eu tenho vídeo, eu tenho tudo. Para a pessoa ver, entender o que ela tem que fazer. Você tem que apoiar, ter um apoio aqui na sua respiração, que vai te permitir dar o impulso do ar para você não forçar aqui. Se você não respira, se você está todo encolhido assim, e só tem aquela respiração alta, você vai forçar, naturalmente vai forçar. Você tem que usar a respiração maior, pegar toda essa caixa torácica aqui e encher de ar e ficar ali segurando aquele ar, não deixa sair de uma vez, né? Então, daí você consegue projetar esse ar, passa pelas pregas vocais, faz o som, projeta para a boca e para as ressonâncias. E aí sai uma voz gostosa e agradável. Nossa, é muito estudo, né, não? É bastante. Mais de 40 anos. Tô falando, eu estudei com os meus alunos, né? A gente aprende a parte teórica, estuda tal, mas é na prática que a gente vai ver o que funciona e o que não funciona. Que nem tem muito professor. Hoje em dia, quanto mais você é especialista, mais você usa termos técnicos e né? Para ganhar concorrência aí. E não é por aí também. Porque
o simples, o natural, ainda mais falando de voz, de fala, é uma coisa natural. Todo ser humano se comunica desde que nasce, se comunica com a voz, se comunica com a fala. Então, não tem como a gente abstrair esse conhecimento que já vem com a pessoa. Então, eu não preciso explicar para a pessoa que ela tem que respirar, ela precisa aprender a respirar melhor. Mas ela já respira. E além né? de aula presencial, você consegue dar aula online também? Porque hoje em dia, e com a pandemia, né, foi um recurso. Eu tenho alunos na Inglaterra, tenho alunos em Portugal, tudo online. Aqui em São Paulo, que eu estou morando em Juqueí, tenho alunos em todo lugar. Falou português, está comigo. E você tem algum famoso que você, algum cantor, alguém famoso que você possa falar, né? Quem foi, que já passou pelo seu trabalho? Tenho, mas eu não vou falar o nome. São pessoas, alguns eram atores, outros eram cantores, tá? E tinham apresentadores também, tanto de TV quanto de esses shows assim, não é show, é esses bailes de formatura de 15 anos e tal, e a pessoa ia lá e fazia a locução, né? Eu não tenho autoridade para falar Não os tem nomes. autorização para falar o nome deles, mas é bacana saber que você teve alguns famosos que passaram pelas suas mãos. Quando você conseguir autorização deles, divulgue, porque todo mundo é curioso dessa terra, minha gente. Eu tenho alguns depoimentos, né? Porque naquela época a gente não pegava depoimento de ninguém, tá pegando de um tempo para cá, né? E eu esqueço, sinceramente, tem hora que eu falo, nossa. Então, por exemplo, tem políticos, tem mais que tem empresários, e tem gente comum que não tem nenhuma profissão que exija uma fala muito importante, mas ela gostaria de ter a voz melhor, ela gostaria de se expressar melhor e ela vem. Teve uma pessoa que ela tinha um problema no trabalho, ela veio por isso, ela tinha um problema de se colocar numa reunião, e aí, durante o... Porque eu faço sempre uma conversa antes, eu vou Uma conhecendo a pessoa, anamnese, né? para poder fazer um trabalho personalizado. E aí eu percebi que, além disso, ou por causa disso também, ela tinha uma voz bastante irregular. Ela tinha... A voz dela subia e descia, uma coisa assim, sabe? E isso tira o foco de quem está junto com ela, né? Então, ela não sabia que ela tinha... As pessoas não sabem que tem esses problemas, vamos chamar assim. E ela vem por uma questão e, no fim, acaba trabalhando outras questões também, e ela começa a se colocar de uma forma diferente. Tem uma pessoa que acho que está aqui na live, acho que a Vera, está aí, a Vera Enderle, que eu vou falar porque ela deu depoimento, então eu posso falar. Ela tinha um problema de se colocar numa reunião familiar ou de amigos, ela ia falar, todo mundo interrompia, não deixava ela falar. E isso foi causando um estresse muito grande nela, uma sensação de impotência, de estou emocionada, né? E depois que ela fez o curso comigo, ela nunca mais teve esse problema. Ela se coloca de uma forma natural e Que firme. lindo. E para ela foi um divisor de águas, ela fala. Então, então quando eu tenho assim algumas... Tem uma menina que é cantora, que eu tenho alguns depoimentos, tem um cantor também, o Durval, que também deu um depoimento. O Durval é um grande compositor, guitarrista, canta, que é uma maravilha, e ele fez curso comigo, e depois ele continua fazendo técnicas até hoje, né? E ele atinge notas que ele nunca imaginou que fosse atingir. Tem um outro rapaz, que é o Alex, ele é professor e diretor de uma escola, tinha muito problema de projeção de voz, e aí sanou tudo. Quem mais? Que eu posso falar os nomes são eles.
Tá bem, tá tudo certo. Bom, olha só, esse nosso bate-papo abre fronteiras para que outras pessoas conheçam um trabalho que é um trabalho diferenciado, que não é só para quem quer ser cantor, não é só para quem quer ser palestrante, mas que pode ajudar na vida pessoal e na vida profissional, não é mesmo? Sim. E Eu tudo isso que eu falei são só temas, porque a gente vai aprofundar muito cada uma dessas coisinhas. Eu tenho certeza que dentro da Integral Woman existem boas conexões para que você fale do seu trabalho com outras empreendedoras. Amanhã nós vamos ter nossa reunião às 5 da tarde do Brasil e vamos falar de conexões. E quem não pôde assistir a live hoje, que eu até já agradeço a todos que estão aqui presentes, mas outros que vão assistir depois e outras mulheres que são associadas e aquelas que são convidadas amanhã, porque amanhã é portas abertas. Todas as sócias poderão trazer alguma amiga para conhecer o que é Integral Woman Global. Então, vão saber mais do teu trabalho também, que é muito lindo. Parabéns, viu? Obrigada, Tânia. Obrigada, viu? Só que Parabéns. posso agradecer e agradecer a todos que fizeram parte desse percurso, né? Quem Foi importante. Quem esteve conosco, quem estará, eu só posso agradecer. Esse nosso bate-papo hoje vai ficando por aqui, não é? E fica aí o convite, gente. Você está dando cursos, explica qual é teu Instagram. Quem quiser fazer mais questões, pode fazer um comentário. Eu vou deixar gravada essa live. E daí podem fazer comentário, quero saber mais do trabalho da Regina Carvalho e tal. Faça os seus comentários e eu passo para a Regina. Mas deixa seu Instagram, por favor, Regina. O meu Instagram é reginacarvalho.rc. Precisa pedir para entrar porque é um grupo fechado. E o melhor também é o WhatsApp, que é só me cadastrar e mandar uma mensagem, que é 12 98227 Espera 3921. aí, repita 12 9. 8227 3921. Olá, Regina Carvalho. Gente, está aqui o contato da Regina, que é uma especialista. Olha só, a Meg, ela está dando os parabéns. Quanta técnica, parabéns. O Obrigada. pessoal aqui já mandou coraçõezinhos para você. E fica Obrigada. aqui o contato da Regina, quem quiser melhorar sua performance profissional ou pessoal em cima da melhor comunicação verbal, como colocar sua voz, como seduzir o outro, não é? Também, hein? Essa parte aí é muito importante. A pessoa às vezes não consegue paquerar direito, não consegue, né? Então vamos trabalhar essa parte da sedução. Pois é, dizem que os maiores sedutores são os vendedores. Você concorda com isso? Depende. Quando eu era criança, tem um tempinho, uma historinha curta. Temos. Quando eu era criança, tinha um vizinho meu, eu era criança, e ele vendia livros, vendedor de livro. Naquela época, você lembra como é que é? Não sei se você lembra, porque eu não estou na fita, mas ele batia nas portas e vinha com aquele lero-lero todo. Então, na minha casa, a gente falava, ah, lá vem o vendedor de livro. Então, o vendedor de livro, naquela época, era o sinônimo do chato de galocha, né? O vendedor bom é aquele que passa o recado sem ficar enchendo o outro, sabe? Sem vender nada, né? Sem vender nada. Não precisa vender nada. Você vende naturalmente. Né? Não é também para ficar encolhido, não vou falar nada. Não.
Fale de você, fale do seu trabalho, fale com paixão daquilo que você gosta de fazer. Fale com entusiasmo, porque se você não falar com entusiasmo, que é uma coisa que vem da nossa alma, acabou, não tem venda nenhuma. Você pode ter toda a técnica, olha, isso aqui é assim, assim, assado, não vai adiantar nada. Nada, nada, nada. Então, se venda e venda o seu tema, o seu trabalho, a sua empresa, o que for, com a paixão que você tem por ela. Se você não tem paixão, procure algo que te apaixone, porque senão não vai dar certo. Então vamos trabalhar a nossa voz e vamos poder vender aquilo que, ó, dá paixão. Eu tenho paixão pelas viagens que eu crio e tenho paixão por esse grupo de mulheres empreendedoras que umas ajudam as outras. Então é É muito maravilhoso. um Por isso beijo. o sucesso do seu trabalho. Obrigada. E o seu também. Obrigada. Beijo. Beijos para Beijo você e para todos. beijo para todo mundo, gente. Obrigada por estar aqui conosco. E quem não conseguiu assistir inteira, eu vou deixar gravada essa live e poderão assistir e poderão fazer seus comentários e poderão, enfim, procurar a Regina Carvalho, que é uma especialista em comunicação verbal. Ela põe sua voz a serviço do teu ser, tá bom? E eu vou ter o maior prazer de falar com todo mundo, tá? Pode me ligar à vontade. Opa, beijos. Beijo. Tchau. Tchau.